A gente vai voltar a Brasília, porque a Comissão Mista de Orçamento aprovou uma proposta para turbinar o fundo eleitoral em 2024. De volta, André Anelli. André, essa manobra do Legislativo é perigosa? Qual o valor final do fundo, se isso realmente se der na prática, André? 4 bilhões e 900 milhões de reais é o valor final desse fundo aproximadamente, viu, Tiago? E essa prática, ela é um pouco temerária, porque a manobra da Comissão Mista de Orçamento pode tirar dinheiro da educação, da saúde e de obras de infraestrutura. Isso porque uma instrução normativa aprovada pelos deputados e senadores ontem autoriza, então, a tirada de mais de 4 bilhões de reais das emendas de bancadas estaduais para, assim, turbinar o chamado fundão eleitoral. Teoricamente, esse dinheiro costuma ir para serviços e obras nos estados, o que pode não acontecer mais, são as emendas. Os líderes do Congresso ainda não definiram se esse aumento do fundo eleitoral vai ser realmente colocado em prática às custas dessas emendas de bancada, já que elas são estratégicas não só para os parlamentares, mas também para os governadores. O valor reservado pelo governo para campanhas eleitorais no orçamento de 2024, do ano que vem, é de 939 milhões de reais, cerca de 4 bilhões de reais a menos do que aprovou, então, a Comissão Mista de Orçamento. Se esse valor for aprovado, de fato, no final das contas, então, pelo Congresso Nacional, o fundo eleitoral para a campanha de prefeitos e vereadores vai ter o mesmo valor do que o das eleições presidenciais do ano passado, mas a quantia é mais do que o dobro das últimas eleições municipais em 2020, que custaram 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Tiago. Esse ponto é importante. André Anelli de Brasília falando sobre o fundo eleitoral. Dora Kramer, o Brasil quase não precisa de recursos para obras, né? Tranquilo, é só dar o dinheiro para os políticos fazerem as campanhas. É uma loucura, né? Eu não gosto nem de falar desse assunto, que eu faço comício, né? Que é um negócio absurdo. 2 bi já é um absurdo em 2020. 4 bi agora. Vai o governo e propõe, sabendo que não vai ser aprovado, a metade do que foi em 2020. Propôs 939 milhões, ou seja, 1 bi, tá certo? Sabendo que não vai ser aprovado, para deixar o desgaste com o Congresso. Só que é o seguinte, as pessoas têm que saber que esse desgaste desse aumento fica com o Congresso, mas quem propõe, o governo que propõe, sabendo que não será, que será aumentado, também se beneficia, porque governo também é composto de partidos que pertencem, é composto de políticos que pertencem a partidos que recebem esse dinheiro, que é comandado, dominado, manipulado pelas direções partidárias e que depois da eleição vão no Congresso e propõem anistia para os gastos irregulares. Que tal? É possível? Mas é muito provável que seja aprovado. Olha, ainda que não seja 5 bi, tá? Porque aí vão tentar fazer uma graça, dizer que não, olha só, vamos ficar só com 4 bi. É uma barbaridade, né? Esse negócio vai precisar, porque a cada eleição, gente, é assim. O que será na próxima eleição, na presidencial? O que é? 8 bi, 10 bi? Esse negócio não tem fim e precisa ter um fim. Pois é, Kobayashi, isso é dinheiro público, né? Nunca é demais lembrar. E por que é assim? Boa pergunta. Tem um argumento muito fofo para dizer que isso prestigia a todos participarem da política, inclusive aqueles que não teriam dinheiro particular para isso, ou seja, seria um meio de democratizar ainda mais a política, propiciando a participação de todos. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que isso é para alimentar o cofre dos partidos, para os partidos gastarem dinheiro na campanha. E, no final das contas, dinheiro do próprio povo, porque a gente está falando de dinheiro público. Então, imagine só você, quando paga o seu imposto, você saber que uma parcela disso vai para político fazer campanha, para político fazer santinho, para político gastar com gráfica, gastar com transporte, com combustível para ir pedir voto. Enfim, acho que se a gente fizesse uma pesquisa, já que tem muita gente falando de plebiscito, referendo, consulta popular,
coloca na consulta popular. Se os parlamentares forem corajosos, eles colocam na consulta popular se o povo quer ou não sustentar 5 bilhões de fundo eleitoral. Tenho certeza que a maioria da população seria contra isso e que esse dinheiro deveria ser destinado para a saúde, para a educação, para tantas outras necessidades que a gente tem.